Agora nós vamos iniciar a nossa videoaula 3 de sintaxe. Vocês já viram a aula 1 e 2 e agora nós vamos iniciar a aula 3. Vamos começar falando de que conteúdo, de qual tema? Vocês se lembram que já estudamos na videoaula 2, explicamos o básico de como organizar a concordância na Libras? Então agora eu vou explicar sobre a manifestação dessa concordância na língua de sinais. Vamos detalhar um pouquinho mais, ok? Bom estudo a todos. Não esqueçam de sempre que tiverem dúvida, perguntar, participar dos fóruns. Se tiverem alguma dúvida na aula, me perguntar também, pode interagir comigo para entender os conceitos da morfologia também, vocês podem procurar saber. Então, nós vamos começar com a concordância. Essa é a concordância. Sinal de concordância tem que estar ligado a um contexto. Tem que ter um objetivo. Então, vocês sabem também, por exemplo, eu vou sinalizar e eu não posso sinalizar do meu jeito, ou parado, ou apenas sinalizar. Não pode ser assim. Se tem verbo simples, ok, eu posso sinalizar parado, eu amo você, ou eu gosto de você, ou prazer em conhecer você. Esses são verbos simples, que são usados nesse espaço aqui à frente do corpo. Mas a maioria dos verbos, em concordância, eles precisam estar ligados a um contexto. E esses verbos também ligados a um contexto e a uma pessoa, a um lugar, a um espaço. Como está ligado a esse contexto? Qual espaço que eu vou utilizar? Ronice, em seu livro, você pode olhar depois, tem uma imagem, mais à frente eu vou mostrar também, que é uma imagem assim. E tem esse espaço dos braços, na lateral e na frente. Tem um espaço à frente, dependendo do contexto, do referente que eu vou usar. E dependendo desse contexto, desse referente que eu vou usar, eu utilizo o espaço e eu demarco onde eu vou utilizar. Pode, por exemplo, colocar João aqui, Maria aqui. João falou com Maria. Eu já marquei que aqui é João e que aqui é Maria. Mas passa-se o tempo, depois conta-se uma história sobre João, sobre Maria. Estou aqui sinalizando e eu me perco. E coloco João no lugar de Maria e Maria no lugar de João. Aí gera uma confusão, porque o surdo é visual. E a Libras, a língua de sinais, é visual. Então você pode perceber isso, que se houver essa troca, essa mudança, pode acontecer de ficar agramatical. E o surdo não vai entender, não vai ter certeza do assunto. Porque se houver essa troca, não fica fácil. Tem que ser perfeita essa organização, essa demarcação de pessoas no espaço tem que ser perfeita. Então, os linguistas, na sintaxe, dão o nome disso de quê? Pointing. Isso. E qual é esse significado? São os pontos demarcados no espaço. Então, as línguas de sinais, a Libras também, mostra o quê? O sistema linguístico, a sintaxe, tem o quê? Exemplo, eu sou uma pessoa, estou dando uma palestra, tem uma segunda pessoa que é você está aqui, ou pode não ter nenhuma pessoa, mas eu estou aqui olhando para você, de frente a você. Você é aluno do Letras Libras, ou tutor, ou alguma pessoa que está assistindo a aula, e eu estou falando com vocês. Eu sou a primeira pessoa, você é a segunda pessoa. Então, eu tenho um contexto aqui, está ligado. Eu não posso, por exemplo, estar dando essa aula aqui e eu desprezar quem está à minha frente e virar para o lado e começar a falar, olha, alunos do Letras Libras, vamos... Não, está errado. Eu preciso estar ligada e falar diretamente e respeitar as regras da sintaxe da Libras com quem está à minha frente, com quem eu estou falando.
Agora temos outros exemplos. Eu estou caminhando e encontro um amigo, por exemplo. Aí começamos a conversar. Então eu vou falar com essa pessoa: olha, minha mãe está em casa. Olha, mas observe, eu estou falando. Encontro na rua, encontro um amigo, estou conversando. E eu falo: nossa, olha, estou com um problema em casa, uma confusão, sabe? Minha mãe foi à minha casa, veio em minha casa. Olha o verbo, minha mãe veio em minha casa. E ela é tão teimosa, nossa, mas é ignorante. Então, vocês perceberam? Se eu uso o verbo veio em minha casa, esse verbo veio, eu fui, tem concordância. Se eu, por exemplo, só falo minha mãe veio em minha casa de forma sem usar a expressão, fica sem concordância. Eu preciso usar o espaço, a expressão, marcar. Minha mãe veio em minha casa e, nossa, ela é tão teimosa, tão ignorante. Tem um contexto e tem concordância. Então, se não tem da marcação de ninguém, não tem ninguém ali. Agora, se tem uma pessoa de quem eu estou falando, deve-se usar esse espaço de forma real e marcar essa pessoa ali. Se não tem nada demarcado, eu escolho qual contexto, qual história eu estou falando. Porque eu não posso, por exemplo, falar minha mãe veio em minha casa, ela é teimosa, também minha tia veio em minha casa, também minha avó veio em minha casa. E falando, eu preciso separar. Mas eu não preciso ficar virando o corpo todo também, não. Devemos usar estratégias das línguas de sinais. São bem visuais, observe. Olha o exemplo, minha mãe veio em minha casa. E o que aconteceu? Depois minha tia também veio em minha casa. E também minha prima veio em minha casa. E eu vou demarcando, colocando a ordem corretamente de cada um, para não virar bagunça. Então eu quero voltar a falar da minha mãe e falo, ela veio me ajudar, mas ela é muito teimosa, ela é muito ignorante. Minha tia, nossa, folgada. Então eu preciso ter essa marcação. É muito importante na sintaxe. Na Libra, se eu desprezo essa marcação, se eu não explico, não sigo essa regra, não obedeço essa regra, a frase fica sem concordância. E o surdo não entende corretamente. Então, vamos continuar falando disso, do referente, da concordância, do contexto. Então, se tem uma segunda pessoa, real, estou ali conversando, estou conversando com você, olhando, estou à sua frente conversando com você, sempre com você. Então, eu estou falando com você, você está aqui à minha frente. Se não tem ninguém, eu posso apontar para outros lados. Mas eu tenho que obedecer esse espaço. Eu posso falar, por exemplo, tem uma mulher ali atrás. Eu posso, mas dentro da Libra até aceita, mas falar assim, tem uma mulher ali atrás, eu vou falar dela. Se eu quero falar, contar uma história, algo que aconteceu com a mulher, eu não vou ficar falando, aquela mulher lá, trabalhou e tal. Dentro da linguística não está correto. Então, eu tenho que fazer a datilologia do nome daquela mulher e falar. Ela trabalhou. E não ficar apontando, lá atrás. Não tem concordância. Ou eu posso falar, por exemplo, uma mulher que estava sentada próxima a mim. Essa mulher é isso e aquilo. Então, ela. Aí sim, está demarcado o espaço aqui corretamente. Pode. Mas se eu mostro uma mulher próxima a mim, eu não posso voltar, se eu marquei de um lado, eu não posso colocá-la de outro lado. Aí fica sem concordância, fica gramatical. Ok? Então, vocês têm sempre que lembrar da referência da pessoa de qual você está falando. No livro de Ronis também explica um pouco como se você quiser, por exemplo, se estiver falando de terceira pessoa e vai marcar ele ou ela, ou elas ou eles,
Se você quer marcar essa terceira pessoa, na palestra, por exemplo, olha aqui, marca essa pessoa aqui. Ele quer explicar novamente sobre o tema. Ele vai voltar novamente e vai me explicar. Mas, só uma pessoa não, você pode também, um material, um livro, um carro, alguma coisa, você pode demarcar aqui do seu lado. Pode também. Mas Ronice explica de forma bem clara em seu livro que a terceira pessoa deve estar marcada também frente a frente, para que haja concordância. Os olhos devem estar um para o outro e deve-se ter essa marcação de olhar também. Ele me falou, estou conversando com você, eu falo com você, olho para você. Eu não posso ficar olhando lateralmente, sinalizando e ignorando quem está à frente. Não posso. Eu posso fazer uma leve olhada, um rápido movimento dos olhos e voltar a comunicar para frente. Então, uma pesquisa de May 2002, essa pesquisa mostra o quê? Que antes de explicar sobre a pesquisa, nós vamos falar um pouquinho também do artigo, do livro. Por exemplo, eu escolho aqui um referente em cada um desses lugares, vários lugares diferentes. Então, se eu quero 2 pessoas, um aqui, 3, um aqui, 4, um em cada ponto, então em diversos lugares diferentes. Por quê? Dependendo do lugar, a informação é diferente. Se eu utilizo sempre o mesmo lugar e coloco sempre aqui a mesma pessoa, a informação não acontece, a comunicação não fica clara, perde-se um pouco. Então, por isso que às vezes é necessário que é difícil para o ouvinte aprender a língua de sinais, essa personificação. E a mente fica assim, ele precisa se lembrar quem está aqui, quem está ali. E o surdo precisa demarcar, porque o surdo, por exemplo, está assistindo uma palestra e ele marca em sua mente ali tudo o que está acontecendo visualmente. Ele finge como se fosse uma história, se ele estivesse vendo aquilo ali tudo. Então é como se houvessem personagens. Tem personagens diferentes. E eu consigo visualizar aquilo e entender esse contexto. Então, por exemplo, se eu separo cada um, tem um grupo aqui, outro ali, aí se eu junto todos e misturo todos, o surdo não consegue entender. Não fica claro. Por quê? O que acontece? Por exemplo, você vai aprender, por exemplo, uma disciplina de semântica, o Deixis. Eu já expliquei um pouquinho para vocês a disciplina de morfologia. Mas na semântica explica mais aprofundado. O Deixis, eu quero, por exemplo, encontrar... eu já dei esse exemplo. Encontrei um amigo na rua e falei, minha mãe veio em minha casa, ela. Então eu uso mais uma vez o sinal de ela. Eu não preciso falar de novo, minha mãe, ou não preciso fazer o sinal dela o tempo inteiro, ou falar o nome dela o tempo inteiro, toda vez usar o nome dela. Então cansa visualmente. Então basta fazer ela e a pessoa vai entender. Por isso é importante essa demarcação no espaço. Se misturarem as pessoas, o surdo não compreende nada e vira uma bagunça. Então precisa saber quem é esse personagem. Então, se não tem marcado, o surdo não consegue absorver, não consegue entender, a comunicação não fica boa. Então, é muito importante, isso é muito sério. Porque aqui é muito difícil marcar para o intérprete, o tradutor-intérprete, marcar esse espaço e ter esse referente. Então, tem que obedecer a sintaxe. Se não for fiel, não conseguir obedecer o significado, fica gramatical. Então, como acontece? O verbo, ele precisa da concordância
Mas para marcar esse espaço, antes precisa saber o quê? O verbo simples não tem concordância. E o outro verbo tem concordância. O verbo com concordância, por exemplo, você vai colocar cada pessoa aqui no espaço, o sujeito aqui, o verbo aqui do outro lado, que vai concordar com o sujeito. Então, tem várias formas de concordar. Então, o verbo pode fazer isso. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Um exemplo do verbo, olha esse sinal, ajudar. Observe, sinal de ajudar. Eu não posso, por exemplo, falar, João está aqui, ajudar para frente e Maria do outro lado. Na Libras isso não combina, não tem concordância. Então, o verbo ajudar tem essa orientação. Então, eu te ajudo, você me ajuda, ele ajuda, ela o ajuda. Então, o sujeito está aqui, vai concordar com a pessoa que está ali. Observe. O verbo ajudar, como eu usaria, por exemplo? Então, João que está aqui ajuda Maria. E a orientação do verbo ajudar vai para Maria. Então, Maria ajuda João. Se eu sinalizo, João ajuda para frente, Maria, tá, tudo bem, Maria está aqui à frente. João está do lado, ajuda para frente e Maria do outro lado, não tem concordância. Agora eu vou te perguntar uma coisa para você refletir um pouco. Reflita um pouquinho. Pense aí rapidinho. Só você, pense em sua casa, ou no trabalho, ou no ônibus, pense aí. Antes eu expliquei como é você, quem está aqui do lado, do outro. Então você pense junto comigo. É possível fazer João desse lado, ajuda Maria para frente? É um questionamento a você, está certo, está errado? Porque se você é Maria, para que eu vou fazer a datilologia do nome Maria? Então, não tem concordância, não dá certo. Então, João te ajuda, falo diretamente com você. Agora, João ajuda alguém que está ali. Se eu não fiz demarcação também, eu preciso demarcar quem ele ajudou. Sujeito, verbo e objeto. Preciso marcar, ficou claro? Como vocês entenderam esse verbo com concordância, como deve ser feito? Como deve ser colocado os referentes? Então, eu vou continuar, nós vamos continuar a aula para que vocês entendam e aprendam mais. Não se esqueçam de ler os artigos, de pesquisar, os estudos também. Então, verbo simples. Eu já expliquei um pouco para vocês. São verbos que não mudam, que não têm concordância nenhuma. Não concordam com a pessoa em nada. São verbos simples, muito simples. Verbo, por exemplo, gostar, dormir, sentir. Tem vários, conhecer, pensar, esquecer. Então, tem vários verbos que são simples. Então, esses verbos simples não tem muito o que falar. A maioria são feitos nessa parte do corpo e não tem muito contexto com o referente, com a concordância, não estão ligados com o objeto, com nada. Ok? Agora eu vou explicar o que? Verbos com concordância. Esses verbos com concordância são mais complexos. Verbos com concordância nós temos 3 subgrupos. Eu vou te falar primeiro, segundo e terceiro, eles são diferentes, ok? O primeiro, verbo com concordância única.
Verbo com concordância única, o que seria isso? Qual o significado? Só um argumento. Tem várias pesquisas que falam em slot. Tem um argumento apenas, um slot apenas. Então, o verbo, por exemplo, com concordância. Como seria usado esse verbo? Olha o exemplo dessa frase, da frase A. Maria, que está aqui, abandonou seu filho. Olha a frase B. Você acaricia seu cachorro. E a frase C. Eu consertei o carro. Então, você pode perceber o quê? Que o verbo, pessoa que está demarcada aqui, fala com o objeto que está aqui do outro lado. Então, no exemplo A, Maria abandonou seu filho. Eu não posso, por exemplo, falar Maria abandonou o filho, jogar lá atrás, esse sinal para trás, não. É preciso ser feito diretamente ao referente. Então, o verbo concorda com um slot, um argumento. Então, eu posso, por exemplo, usar o sujeito retirar, um sujeito oculto, por exemplo. Abandonou o filho, ou acariciou o cachorro, ou consertou o carro. Posso, ok. Importante colocar a pessoa, o sujeito. Mas a frase em Libras também aceita essa inversão. O objeto eu não posso esconder. Não haveria concordância. É obrigatório ter o objeto. O verbo com concordância dupla. O que seria esse verbo com concordância dupla? Qual o significado? Ele tem dois slots, dois argumentos. Dois slots. Mas como seria isso? Você pode perceber, por exemplo, um verbo que tem concordância dupla, você pode perceber, na maioria, são aqueles verbos espaciais. Verbo espacial. Por exemplo, observe o exemplo aqui. Sujeito, verbo e objeto. Maria, que está aqui, avisou João, que está do outro lado. Olha o exemplo B. Eu dei um livro a você. E o exemplo C. Ontem você me mostrou um livro em inglês. Então, você percebeu? Por exemplo, mostrar. Eu te mostro, você me mostra. Você me mostra, olha como é que está ligado a você e a mim. Então, é diferente do anterior, que é único. Esse tem duas opções. Acariciar, consertar, tem um objetivo só. Agora, nós temos dois objetivos. Exemplo. Avisar. Eu vou avisar vocês que tem um seminário. Então, eu aviso a vocês. Mas, por exemplo, eu posso, eu aviso e você me avisa. E pronto. Sim, pode ser assim. É um verbo espacial. Também dar. Dar, me dar. O verbo dar. Você sempre pode iniciar, por exemplo, falar eu te dou, você me dá. Olha a configuração da mão, a forma como você realiza esse sinal. Não pode ser assim, tem que ser assim. Então, tem que estar ligado a dois slots. Então, espero que tenha ficado claro. Vocês podem ler, tem artigos de vários professores, do professor Guilherme, por exemplo,
que tem lá na sala virtual, que você tem artigos complementares, tem textos que ficam mais claros, que vocês podem ler e entender melhor, ok? Para ficar mais claro, ok? Então, verbo com concordância dupla reversa. Seria o quê? É como se fosse igual ao outro. Ele teria dois slots, mas a diferença seria o quê? Eu posso inverter. Por exemplo, antes era sujeito, verbo, objeto, correto? Agora eu posso inverter. Primeiro pode ser o objeto vem primeiro, depois o verbo e depois o sujeito. Antes começava-se do sujeito, verbo e objeto, agora começa-se do objeto, verbo e sujeito. Então, pode-se haver essa inversão. Então, você pode perceber como tem essa inversão, ó, nas letras aqui, ó. Perceba o que aqui? João é B. Maria é A. Ok? Maria é A, João é B. E eles estão posicionados aqui. Então, tem uma festa, perceba-se que vai ter uma festa. E quem convidou quem? Você vai perceber agora. Vamos ver. Olha, Maria, João, Maria está aqui, foi convidada por João para uma festa em sua casa. É como se fosse João convidou Maria para uma festa em sua casa. Tem a concordância. Também está dentro da estrutura sintática da Libras. É aceitável também. Não é sem concordância, ela entra na concordância também, dentro da sintaxe da Libras. Então, nós estamos finalizando agora a nossa aula, nossa terceira videoaula. Espero que vocês tenham entendido de forma clara essa estrutura das frases, na sintaxe, nas pesquisas sobre sintaxe, a regra. Não se esqueçam também de ler todo o material, de ler o texto base, também de ler todo o material complementar, participar também dos fóruns, interagir, porque futuramente vocês também serão professores, pesquisadores nessa área de Libras. Então, bons estudos a todos, espero vocês para a nossa próxima videoaula quarta. Tchau!